Fala pessoal, tudo bem com vocês? O principal reforço do Timão na temporada, hein? Quem foi? E como o Corinthians se reencontrou? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Eu queria dedicar esse vídeo ao principal reforço, à principal contratação do Corinthians para a temporada de 2020. Façam aí as suas apostas, né? Você tem mais recentemente o Jonathan Cafu, que pouco jogou, tem o zagueiro Gemerson, que nem estreou, tem o Jô, centroavante Jô, muito importante na reta final do Campeonato Paulista, ali quando ele entra e leva o time até a decisão, mesmo o Corinthians sem jogar muito bem. Quem mais que o Corinthians contratou? Ah, claro, né? Os jogadores vindos do Atlético Mineiro, Casares, chegou muito bem, chegou a ser titular, perdeu a posição, não perdeu a posição, né, mas saiu do time por uma lesão, tá voltando aos pouquinhos. O Wagner Mancini já disse que ele pode jogar ao lado do Luan, ou eles podem se alternar, já que fazem teoricamente a mesma função, ali são meias articuladores, embora características diferentes. O Otero, que chegou com muita disposição, teve alguma sequência com o titular, depois alternou e tudo mais, mas ainda é um jogador muito importante que eu acho que também pode ter sequência no Corinthians. Agora, para mim, a principal contratação do ano foi um cara que a Fiel conhece bem. Eu tô falando do Fábio Santos. Gente, o Fábio Santos, para mim, ele simboliza esse novo momento do Corinthians. Que para muitos não é um grande momento. Ah, o Corinthians não vai disputar o título brasileiro, não é isso. Eu tô falando de um resgate. O Corinthians viveu um ano, gente, muito atribulado. Eu falo viveu porque a gente já tá prestes a encerrar 2020, felizmente, né? Mas a temporada vai até fevereiro. E era necessário que o Corinthians se recuperasse. Era necessário que o Corinthians entendesse, como eu sempre falo aqui, esse ano de transição, esse ano de travessia, e atravessasse essa turbulência. E tá atravessando muito por conta desse cara. Eu tô assim impressionado com a forma como o Fábio Santos chegou e resolveu vários problemas do time. Vários problemas além da bola, além da técnica, mas também tecnicamente. É sobre isso que eu quero falar. O Fábio Santos é um cara que, bom, o torcedor já conhece, multicampeão, multivencedor pelo próprio Corinthians, que estava lá no Atlético Mineiro e percebeu que não seria utilizado pelo Jorge Sampaoli. E aí o Corinthians faz esse negócio de ocasião aí para que o Fábio Santos volte ao Corinthians. Muita gente torceu o nariz. Muita gente pensou, poxa, o Corinthians voltando para o passado, olhando para outro cara veterano, né, acima dos 30 anos, o cara que já não tem mais uma questão física e tudo mais. Olha, quem pensou isso? Eu na época até não fiz nenhum tipo de avaliação, podem me cobrar aí se foi o contrário, porque é sempre bom esperar, né? Mas quem apostou o contrário, de que ele daria certo, eu acho que se arrependeu. Porque a disposição desse cara, ela é comovente. E o fato dele ter entrado na defesa, até porque o Corinthians ali estava dependendo do Sid Clay, que é um contraste, né? Quando você coloca profissionalismo, qualidade técnica, entrega do Fábio Santos com o Sid Clay. Tem um oceano entre os dois. O Corinthians estava dependendo do Sid Clay ou do menino Lucas Piton, que agora está jogando em alguns jogos numa linha mais avançada, que é promissor, já falei sobre isso, que pode ter uma sequência, que pode virar a ser um grande lateral, mas é muito jovem para ter essa responsabilidade, ainda mais nesse ano turbulento. O Corinthians não acertou, não se acertou com o Thiago Nunes, a coisa não aconteceu, caiu numa pré-Libertadores, quase foi eliminado do Campeonato Paulista, chegou a correr risco de rebaixamento, chegou na final, perdeu para o rival Palmeiras, aí retoma o futebol, né? Retoma nessa reta final do Paulista já, dívidas trabalhistas, ameaça de penhora da taça, de patrimônio do clube, todo dia uma notícia de uma dívida diferente, problemas, imbrólios, questões políticas, administrativas, financeiras, econômicas, salários atrasados. Gente, um ano assim caótico para o Corinthians. Então, dentro de campo, era preciso uma superação. E aí sai o Thiago, vem o Diego Coelho, que fica 40 dias sem apresentar nada. Pelo contrário, ele piora o que já estava lá. Muito na coisa assim de que também
É menos culpa dele, também ele tem a sua responsabilidade, mas é menos culpa dele do que da diretoria, que apostou num cara que não tem condições ainda para ser técnico, num momento complicadíssimo. E que foi muito mais no vamos para frente, vamos ver, no discurso, na motivação, e não é assim, né? E aí o Corinthians contrata um técnico que faz um ótimo trabalho, que é o Wagner Mancini, dentro das suas limitações, faz um ótimo trabalho sim, até chegar o Fábio Santos. E aí o Fábio Santos chega, e a defesa do Corinthians, ela simplesmente, ela se alinha com o Fagner, o Fábio, e aí o Gil, jogando com o Marlon, jogando com o Bruno Mendes, com qualquer um ali, tá resolvido. O Cássio voltou a jogar bem. O Fagner voltou a jogar bem. Quem tá jogando à frente da defesa, como o Gabriel, por exemplo, tem feito partidas incríveis. De entrega, de superação, de combate, de confiança para chegar um pouco mais à frente. O Fábio Santos ajeitou o time, cara, defensivamente. Ajeitou o time. Mas tem mais coisa. Ele não fez só isso. O Fábio Santos não perde uma dividida. Ele entende o que é jogar no Corinthians, né? Ele não perde uma disputa. Ele consegue fazer uma cobertura defensiva ali pelo lado direito que ninguém passa. E ainda assim, ele tem muita qualidade para jogar, né? Hoje, pela sua idade, ele já dosa, né? Pela experiência. Ele já não sobe mais tanto. Quando sobe, ele tem qualidade no apoio, tem qualidade no cruzamento, centraliza muitas vezes para poder começar a jogada com os volantes. E tá batendo pênalti, que é uma maravilha, né? Impressionante. Ele tem muita qualidade, né? Agora, o que mais tem me impressionado são esses vídeos disponibilizados pela TV Corinthians nos bastidores do vestiário. A palavra é dele. E ele recém chegou. Mas o torcedor sabe que ele não recém chegou, né? Ele sempre esteve vinculado ao Corinthians, conhece muito o clube, já jogou com alguns dos líderes que hoje ainda estão, como o Cássio, como o Fagner, o próprio Jô. Ele conhece esses caras. Mas mesmo os mais jovens, mesmo os recém-chegados, mesmo os jogadores que estão chegando agora, olham no Fábio Santos e compram o discurso dele. E o discurso dele, cara, tá de muita motivação, de muita entrega, de muita afinação junto com o técnico Wagner Mancini, que acertou eu não sei se foi uma indicação dele, se foi uma vontade do Fábio, se foi o André Sanches lá por conhecer, que entraram em acordo, mas a coisa tá muito alinhada. Mas para mim o Fábio, por todos esses ingredientes que eu citei para vocês, foi a grande contratação de 2020. Ele trouxe ao Corinthians aquela voz que faltava. Não que o Cássio não tivesse, não que o Fagner não tivesse, mas os dois estavam precisando de alguém. Alguém até que chegasse de fora, porque os dois aqui talvez não estivessem conseguindo. Nem eles mesmos, né? Nem eles próprios, né, estavam conseguindo entregar aquilo que eles podiam. Porque eles jogavam muito mais, a gente sabia, mas o Cássio enfrentou uma má fase, o Fagner também, o time todo. O Fábio chega e parece que dá confiança para esses dois também. Né? Do tipo assim, pô, tem um cara aqui que vai nos ajudar. Esse cara eu conheço, esse cara eu confio. E ele passou essa confiança para os demais. Então, é incrível, né? Não era, imagino eu, a aposta de muitos, de que ele seria um grande reforço. Pois para mim, ele não é só um grande reforço, como foi o grande acerto da diretoria em termos de contratação, em termos de reforços para colocar dentro do time. Você concorda? Quero te ouvir. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e seja membro. Estou te esperando. Até a próxima. Tchau!